amigos do programa Pontuando. Tudo bem? Hoje nós vamos seguir a linha dos meus últimos 3 vídeos. Teoria da estupidez, explicando a raiz dos nossos equívocos, a raiz dos nossos problemas atuais. Eu enunciei que contra a estupidez não temos defesa. Eu me baseei num texto e, se você for lá, eu pontuando 187. Depois dele, eu vim ao texto da psicologia das massas, do Brasil na atualidade, que é o pontuando 188, onde eu falo que a análise da psicologia das massas se refere a um aspecto político e a ascensão de um tipo de liderança. Eu falo aí das manobras fascistoides, nazistoides, do panorama do Brasil, no Brasil. E o último, que eu falo das telas e mídias, o perigo silencioso, mentes e a nossa política regida por memes. Eu me baseei na obra de Neil Postman, falando sobre a questão de que política, religião, notícias, atletismo, esportes, educação, comércio e tudo que o valha são colocados como show business para nós pelas TVs. E daí agora nós evoluímos com essa mesma ideia da estupidificação, da memificação, da nossa mensagem ser toda era controlada e que o meio, as mídias e agora a internet são mais importantes para quem produz a informação ou até a desinformação do que propriamente a mensagem, o cultivo da cultura, o pensamento último, o aprofundamento. Com Postman nós começamos a falar sobre a questão da linguagem e como que se é transmitida. Evoluímos do telégrafo para a fotografia, o rádio, e a mensagem ilustrada na televisão, as pessoas, ou os ativistas, ou os missivistas, ou os apresentadores, ou os artistas, ou os comentaristas, ou os analistas que estavam ali emprestando, em tese, um prestígio com uma imagem, toda ela confabulada, mimetificada para poder trazer para você uma pretensa seriedade, uma comunicação direta que fizesse com que você acreditasse. Então, seria crível o que estivesse falando para o momento de você aderir àquela ideia sem que você a questionasse e que de um momento para o outro você poderia evoluir de uma notícia catastrófica para uma alusão qualquer, um artista, por exemplo, chegando no Brasil ou do Brasil mesmo, com uma história bonitinha, fofinha. E você iria assimilando aquilo ali como se o nível de importância fosse o mesmo. Você permitiria que a mudança de ideia fosse dada sem maiores traumas. E com isso você poderia ouvir as análises, inclusive mal contextualizadas, as piores possíveis, de uma maneira passiva, sem refletir sobre o conteúdo, que é pior, sem discuti-lo, sem contemporizá-lo, sem ver o que ele acontece dentro da sua história pessoal, a história da sua família, do seu estado, da sua nação, da sua cidade, da humanidade, a maneira do estudo de um livro. O livro, a ideia do livro é uma ideia que fica cada vez mais distanciada da historiedade de tudo que é noticiado
mimetificado, né, na forma de memes, que passam a controlar a sociedade sem colocar alguma coisa num lugar de você pensando, você concluindo, você construindo uma teoria, uma ideia sua, você historiando e você ganhando cultura, fazendo análises profundas, seja de qualquer obra, seja de qualquer missiva, qualquer apresentação, de qualquer fato trazido. Muito bem. Agora, nessa mesma linha, nós vamos falar das mentes e da cultura e dos meios, né? Como McLuhan disse que o meio é mais importante que a mensagem, nós vamos falar pela enésima vez, eu vou falar do filósofo Byung-Chul Han, e é bastante resumidamente sobre várias obras dele. Eu entrei aqui no site New Intrigue, que traduzindo significa nova intriga, e ele fala de literatura, filosofia, tecnologia. O analista missivista é o Josué Krug, e essa resenha aqui, essa matéria, traduzida aqui agora na internet, é de 29 de junho de 2020 e está plotado aqui na bandeira da filosofia. Muito bem, é um texto grande, eu vou tentar falá-lo linearmente, isso é muito difícil para mim, porque eu sempre fico instigado a comentar. E o Josué Krug, ele não se apresenta aqui. Eu poderia até procurar saber quem que é ele. E esse blog aqui, o New Intrigue, ou a Nova Intriga, parece que é o blog particular e pessoal dele. Nós podemos procurar saber quem que é ele, né? Vamos fazê-lo agora no momento aqui na sua presença, na presença da sua audiência. Ele é, vejamos, ele é parece um rapaz relativamente jovem, deve talvez ter uns 40 anos, e o nome dele aqui está diferente, está como Joshua Krug. Bom, não é Josué Krug mesmo, tá? Eu não estou tendo aqui informação a respeito dele, mas ele deve ser alguém conhecido aí como filósofo. Então eu vou taxá-lo aqui de filósofo. Se eu achar alguma coisa a respeito dele, eu passo para vocês ainda nesse momento aqui. Muito bem. Na década de 1980, houve uma série de escritores que desafiaram a maneira como as pessoas pensavam sobre a popularidade crescente da televisão colorida, da televisão de uma maneira geral, principalmente a colorida, né? Porque o advento da cor começou em 70 e se estabeleceu definitivamente na década de 80, e da mídia e das notícias. Ele, Josué Krug, escreveu já sobre Neil Postman, que foi o meu último artigo do pontuando #189, e o medo que o Postman tinha de que nosso mundo se tornasse uma sociedade trivial. E nós estamos bastante parecidos com isso. Você vê que o próprio Byung-Chul Han disse que hoje em dia nós não temos ambiente para uma revolução, seja ela uma revolução de costumes, uma revolução de ideias, uma revolução política. Nós não temos o germe a revolução no sentido não de pegar em armas, matar, não é nada disso. Uma revolução de você estampar as panelas e verificar tudo para poder evolucionar de maneira cabal, ou seja, fazer uma revolução, uma reevolução, né?
que se pretende uma coisa de cabo a rabo, cabal, em que leva em consideração muitas maneiras de pensar, muitas maneiras de ser. O Byung-Chul Han diz que nós não temos isso. E até porque nós vivemos nessa sociedade trivializada e mimetizada, né? A sociedade do meme, a sociedade controlada. Mas vamos evoluir aqui. Então, Postman tinha medo de que o nosso mundo se tornasse uma sociedade trivial, e Marshall McLuhan nos alertou que o meio é a mensagem. Quer dizer, o meio é ele que está traduzindo aquilo que você vai ficar, do que você ouviu daquele assunto, porque o meio é mais importante que a finalidade, ou seja, o próprio assunto. A tecnologia não é apenas uma ferramenta, está embutida nela uma mensagem e ela não é neutra. A tecnologia, ela tem uma forma de pensar e ela conduz você. As TVs, principalmente as chamadas TVs oficiais, as que passam aí de rede aberta, a montagem das suas novelas, os filmes que ela traz, as séries que ela cria, mesmo quando são históricas, ou os seus jornais, ou os seus programas de humor, todos eles têm um apelo ideológico. Pode parecer teoria da conspiração, mas não é verdade. Mesmo que eles não o façam de maneira ostensiva, ou porém, de maneira proposital, porque ostensiva acaba sendo, mas de maneira proposital, o editorial daquelas mídias vai de quem é o comandante delas, né? Não vou citar nomes de TVs aqui, não vou polemizar com isso aí, porque não é o meu intuito. Mas eu vejo, percebo visivelmente que aquilo ali tudo é manipulado a maneira de você consumir, manipulada a maneira de você ver a sociedade, manipulado as estratificações sociais, o que é importante, os sentimentos, sentimentaloides, inclusive, posturas e enredos sentimentaloides, todos eles envolvidos por programas de auditórios péssimos, horríveis, com aquelas ideias, com sempre trazendo à baila artistas que riem de coisas que não são risíveis ou que são idiotas, eu fico até com pena deles. Temas de novelas, temas de série, temas de programas de auditório que são extremamente imbecilizantes, comentários superficiais, aquela coisa choromingosa, chorosa, aquele chorume de lixo, de coisa feita para ser lixo, para trabalhar as emoções mais rasas do ser humano. A tecnologia, ela tem ideia, sim, ideologia. Ela é uma ferramenta, não apenas. Nela está embutida uma mensagem. Sim. E quando eu falo isso, eu falo dos filmes também, tá? Principalmente os filmes trabalhados por grandes produtoras. Vamos lá. Tenho procurado um autor moderno que possa fazer em nossos tempos o que esses autores anteriores, por exemplo, Marshall McLuhan, Neil Postman, entre muitos outros, fizeram em épocas atrás. Desafiar suposições, levantar o véu da tecnologia, nos ajudar a entender o que está por baixo daquilo ali, abaixo da pele das aparências, dos formatos, né? O que existe por trás dos memes criados, dos bordões, qual é a intencionalidade última, qual é a filosofia dessas intenções, que não é discutida, mas que é imposta. Entra então Byung-Chul Han. Han é um filósofo nascido na Coreia e um dos filósofos mais ousados que o Crook diz ter lido nos últimos anos. Eu confesso para vocês, eu, José Roberto, que também penso assim, mas eu não sou um filósofo e não sou um cara que fiz um estudo de filosofia. Eu leio filósofos, eu leio filosofias. Eu até tenho uma visão, às vezes, filosófica da vida como um traço de personalidade, mas eu não tenho formação na área de filosofia e nunca fiz estudos avançados e profundos. Eu tenho leituras. Muito bem. Estou, inclusive, lendo um livro agora do Neil Postman. Muito bem. Então, ele oferece livros rápidos, né, como se fossem pequenos entrances no seu trabalho,
sempre pegando algum tema de toda a sua ideia, a ideia que ele tem da sociedade atual, e incisivos, né? Talvez ele queira que eles sejam como se fossem crônicas, incisivos, em vez de leituras longas e cheias de jargões, porque ele provavelmente percebe, ou com certeza percebe, que nós temos que ler coisas mais rápidas. Mas embora ele não é cheio de jargões, a mensagem dele ela é mais apelativa no sentido da arte do que no sentido da filosofia. Então ele usa de muitas metáforas, de muitas comparações, de muitos símbolos. Ele parece estar escrevendo um texto artístico mais do que um texto filosófico. Eu não sou o único que penso assim. Então, e com isso aí, a leitura dele se torna uma leitura assim mais direta. Mas não é uma leitura fácil, porque afinal de contas é a leitura de quem está pensando e demonstrando um pensamento, fazendo uma linha de condução de pensamento que muda de um livro para o outro, mas que mantém a linha da elucidação da sociedade mimética atual. Então, ele não usa os jargões da ciência, os jargões da filosofia, mas ele usa as metáforas, e isso às vezes torna o livro dele um pouco difícil de ser entendido. Seus livros geralmente têm menos de 100 páginas, e dessa forma ele é ótimo se você é novo em filosofia, é bom para você entender. Eu misturei aqui o que eu li dele com coisas que eu falo a respeito dele, tá, gente? Então, se você for ler o texto aqui, ele não está exatamente como eu estou falando, não. Inclusive, eu estou pulando aqui alguns pedaços aqui, que eu já li, né? Para poder fazer mais resumidamente. Mas nem sempre é possíbil. Quando você fala de Byung-Chul Han, fica difícil. Além disso, o texto não é de Byung-Chul Han, mas ele está falando de Byung-Chul Han. Além disso, Byung-Chul Han está contando as histórias que precisam ser contadas nos dias de hoje. Histórias sobre tecnologia moderna, sobre onde estamos como sociedade e para onde estamos indo e se não mudamos de rumo. Neste inverno, o inverno lá de 2020, ele falou julho, era verão, então deve ter sido o último inverno deles lá, diz ele que mergulhou em 5 livros mais recentes de Han para descobrir a sua filosofia. E aprofundando em sua escrita, ele esperava obter um pouco daquele sentimento de revelação que ele teve com Postman e com McLuhan. De muitas maneiras eu não fiquei desapontado, ele teve essa revelação, essa descoberta, mas o Byung-Chul Han é um cara que está, vamos dizer assim, ainda parece que ele está formando a teoria dele, mas ele é muito profundo. É porque quando você mexe em coisas assim, que estão lá no fundo da alma humana, da alma das civilizações, ou das produções ficcionais ou não ficcionais, ou ideológicas, você encontra muito do ser humano e muito dos seus conflitos, e muito do que o ser humano vem sendo submetido. Então, não é fácil você fazer pescaria em águas turvas, né? Que são palavras minhas. Estamos vivendo em uma sociedade superficial de realizações, onde toda negatividade foi apagada, arestas suavizadas e filtros aplicados. Essa palavra negatividade aqui, em vários textos que eu já falei aqui do Byung-Chul Han, ela está ligada ao seguinte: o que seria negatividade? A negatividade seria quando você pensa em alguma coisa, alguém fala alguma coisa de você e você não aceita pura e simplesmente. Você se mantém receptivo à mensagem, mas você discute os pontos de vista. Não é uma aceitação integral. Nem de comandos, nem de memes, você é um ser pensante. Então não é o negativo no sentido de ser do contra. É o negativo de você não admitir a entrada de uma violência contra você de maneira positiva. Você se estabelece. A positividade, que seria o contrário dessa ideia da negatividade aqui, seria quando você o tempo todo fosse comandado por aquilo, incorporasse essa violência, fosse você o violento contra si, a comando desses memes, dessas mensagens, e você estaria sempre em luta para se superar, e quando você não suportasse e pudesse achar injusto o que seria a negatividade,
Você pensa que o erro é seu, que é você que não conseguiu, estabelece as metas e tenta se recuperar e tenta se superar, e com isso você é um escravo do sistema sem que você o perceba. Então você está apacentado, mas o tempo todo estimulado a fazer aquilo que você próprio espera de si, que é o que o sistema espera de você. Enquanto você está em luta, você não está pensando. Então você não para, dá um basta e diz, espera, deixa eu pensar para ver qual que é o modelo que eu quero fazer. Não, você é o tempo todo positivo. E você ouve mensagens positivas. E você ouve mensagens motivadoras, ensejando que você continue na positividade. Então esse é o significado da negatividade e positividade aqui, ok? Então onde toda a negatividade foi apagada, arestas suavizadas e filtros aplicados. Quer dizer, o filtro é aplicado, você está sempre no comando, você não está vendo a realidade. Você tem um véu, não basta o seu véu, tem o véu que impõe a você. Estamos mostrando mais de nós mesmos, frequentemente em close-ups, e vendo menos do outro, né? Porque do outro a gente vê a imagem, aquilo que o outro quer que nós vejamos, que o outro também está na positividade. Em uma pressão constante por realizações, sucesso e autogratificação, estamos nos tornando isolados e doentes mentais, porque a gente tem inclusive uma vida muito virtual. É interessante você conversar no Facebook, no Instagram, e às vezes até no WhatsApp, com pessoas da sua comunidade próxima aqui da sua cidade, por exemplo, da minha cidade, e você conhecê-las pouco pessoalmente, você saber dos grupos que ela frequenta, os lugares que ela frequenta, passar por elas na rua e quase não a reconhecer, ou não se sentir com intimidade de paralisá-la e continuar um assunto que você estava com ela na rede. Isso já aconteceu comigo aqui, né? E eram pessoas que eu passava e que passo, e que elas parecem que estão fazendo alguma coisa, estão com um certo sentido, e eu não me deixo ver, ou não vejo, porque de uma certa forma me dá um pouco de vergonha. É uma coisa engraçada, né? Tem principalmente uma pessoa que é uma ativista aqui de direitos dos deficientes e tal, que já fiz programa com ela, já fiz entrevista com ela e outros entrevistados e tudo, online, tanto quando estava na TV, logo em 2020, né, e depois nos meus programas particulares do meu canal, e às vezes eu passo por ela na rua. Uma vez nós nos cumprimentamos, a maior parte das vezes ela não me vê, eu não a vejo direito, quando vejo ela já passou, apesar dela ser uma pessoa que é cadeirante, então é difícil de não vê-la, né, mais fácil ela não me ver. Bom, mas tem outras, muitas outras, né, muitas outras. Pessoas que às vezes estão no mesmo ambiente que eu converso com elas, que eu solto um programa, que deixam comentários e tal, às vezes sorriem para mim, mas a gente não para conversar. Isso é muito interessante, nós vivemos da virtualidade. Então, estamos mostrando mais de nós mesmos, frequentemente em close-ups, vendo menos do outro, em uma pressão constante por realizações, sucesso e autogratificação. Nós estamos nos tornando isolados, separados da natureza, inclusive, da experiência autêntica de conversar com uma pessoa, conforme eu relatei nesse momento aqui, e nós estamos isolados das outras pessoas e elas de nós. Em sua obra mais famosa, The Burnout Society, que é a Sociedade do Cansaço, Hans põe a estrutura-chave para o seu argumento. No século XX, vivíamos uma sociedade da disciplina, uma sociedade hierarquizada, que tinha alguém que te dava um comando e uma hierarquia e parará, que era a sociedade disciplinada. Então, ali existia uma negatividade, porque você podia ficar com raiva, contrariar, ali existia o germe do revolucionário de ideias. Então, nós vivimos durante uma boa parte do século XX na sociedade disciplinar. Já no século XXI, isso foi sendo diluído. Nós vivemos a sociedade da realização, né? E ela deixou de ser disciplinar. Passamos de um sujeito de desobediência para sujeitos de realização. Quer dizer, não é alguém que nos dá ordem para que nós realizemos aquilo daquela forma. As TVs, depois a internet, todas as sugestões fizeram com que o sistema não precisasse de nos ordenar, mas nós, ao introjetarmos aquilo que temos que fazer, o que o sistema espera de nós passamos a tomar aquilo como realização. Então houve uma modificação. Em outras palavras,
Nós somos um empreendedores do nosso próprio eu, que ele aqui está chamando de self, porque esse texto aqui é em inglês, né? O que permaneceu consistente foi a pressão para produzir mais. O que mudou foi a linguagem. Então, esse ponto é que está tocando aqui, tá? O meio, ele não precisa, como disse lá o McLuhan, né? O meio, desculpa, eu estou toda a vida gaguejando. Ele é a mensagem. Eu vou traduzir isso assim. O meio, ele é o importante. A mensagem é o que ele faz uso para chegar até você. Na mensagem está através do meio, ideologia, ok? Então, continuando aí para a gente não perder muito tempo, que o texto é longo. Embora eu esteja resumindo aqui. O que permaneceu consistente foi a pressão para produzir mais, o que mudou foi a linguagem. Então, focando na linguagem. Em vez de sermos submetidos a uma ordem explícita, que nós deveríamos ou não atender, nós estamos submetidos a um imperativo de que nós podemos fazer. É como se eu que tivesse a ideia e não o outro, né? Poder, né, é muito mais eficaz do que dever. Então, aqui está escrito assim, can é mais eficaz do que na negatividade do should. Então, olha, poder fazer é muito mais eficaz do que a negatividade do dever fazer. O dever fazer é obediência à hierarquia. E o poder fazer é aquele em que eu penso, eu por mim mesmo, de fazer aquilo que esperam de mim, mas que eu também espero, né? Então, dever é uma ordem que vem de alguém. Você deve fazer isso. Poder é eu posso fazer isso. São coisas diferentes. Portanto, o inconsciente social muda. Olha bem como é que é a linguagem. Portanto, o inconsciente social muda do dever para o poder. O sujeito traço realização, uma coisa só, sujeito realização, é mais rápido e mais produtivo do que o sujeito obediente ou sujeito obediência. No entanto, o poder não revoga o dever, porque o dever está introjetado, não é isso? O sujeito obediência, ele permanece disciplinado, ele agora está autodisciplinado. Em nossa constante busca por realização, por alcançar qualquer coisa que possamos fazer, ficamos doentes e esgotados, e não percebemos e continuamos querendo mais de nós mesmos. O sujeito de realização trabalha freneticamente para maximizar a realização, levando à autoexploração. E começamos a lutar com nós mesmos. Alan Ehrenberg, uma das muitas citações de Hahn no livro, diz Alan Ehrenberg, eu não conheço, diz sucintamente no livro: o indivíduo deprimido é incapaz de se igualar. Ele está cansado de se tornar ele mesmo. É porque ele entrou em depressão. Continuando. É uma frase linda essa, né? O indivíduo deprimido é incapaz de se igualar. Ele está cansado de se tornar ele mesmo. Não podemos ser apenas nós mesmos. Nós temos que nos tornar nós mesmos, e esse processo é exaustivo. Não basta ser. A configuração aqui é se tornar. O se tornar é tudo aquilo que você busca lá fora e que você introjeta e que te dá a ordem interna, mas traduzida como poder, como realização, né? Você vai realizar. Então você vai ser um self-made man, né? Você vai entrar nas coisas que você está fazendo, participar no Instagram, tirar fotografia e fazer vídeo todo dia, e falar toda hora daquilo, parará, tem o social media seu, você cria uma empresa, você está sempre se superando, as coisas mudam lá fora, você começa a se virar. Então, olha bem, não podemos apenas ser, ou estar aqui, ou ser de maneira fluida, da maneira como nós somos eventualmente, ou criar uma história, ou sermos nós próprios. Nós temos de ser realizados, realizando. Estamos sempre realizando esse ser. Esse processo é exaustivo. Para nos tornarmos nós mesmos, temos de continuar constantemente alcançando mais e mais e mais e mais, levando mais a exaustão e mais esgotamento.
Como nossa conquista é sempre performática, nós perdemos o contato com outras pessoas e eles conosco, todo mundo, né? E começamos a nos entregar ao narcisismo e ao amor próprio. Você vive muito em torno de si, em torno da sua imagem, em torno da sua realização, então você trabalha individualisticamente. Eu não sei se nós seríamos narcísicos, apenas esse narcisismo aqui, ele é mais... Ele não é o problema de ser narcisista. Ele é um adjetivo, tá? É aquele que fica se reparando, que fica se comparando, controlando, que quer ser olhado, que quer ser visto, que tudo depende dele, tudo volta para ele. Porque nós estamos individualizados dentro do seu Instagram, o único narciso que tem ali é você mesmo, né? E nós trabalhamos o tempo todo esse amor próprio aí, mas isso não quer dizer que a gente esteja com a autoestima elevada. Isso nos leva diretamente a outras obras do Byung-Chul Han sobre amor, eros, beleza e entretenimento. Começamos com o amor. Byung-Chul Han nos diz que hoje estamos em uma crise de amor. Essa crise é causada pelo crescimento do narcisismo e pela separação entre nós e o outro. O mundo está cada vez mais aparecendo não como algo outro para nós, mas como um número inumerável de reflexos de nós próprios. Por que reflexo? Porque nós estamos fazendo narcisicamente muito do que os outros também estão fazendo narcisicamente. E como nós estamos com muito amor próprio, não necessariamente autoestima, mas com muito amor próprio projetado ali, o outro também está, não existe um vínculo de amor entre nós e o outro, até porque a gente não se aproxima o suficiente das pessoas. Nós vemos imagens digitais perfeitamente cristalizadas, sem nenhuma imprecisão ou ambiguidade. É como se fosse IA, como se fosse inteligência artificial. É tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito, que não é perfeito, né? Mas é nessa imprecisão e nessa ambiguidade que podemos nos conectar mais com algo diferente de nós mesmos. Nós negativos, diz Han, que descobrimos o outro. É nos negativos que nós descobrimos o outro, quando nós negamos alguma coisa. Uma maneira mais fácil de entender isso é a ideia mais comum de que as imperfeições de alguém são os que tornam bonito. Se fosse tudo muito perfeito, muito perfeito, muito perfeito, é irreal. Então, aquela descontinuidade naquela pretensa perfeição, que é um conceito subjetivo que a gente tem, né, é que dá um contraponto, que nega algumas das coisas que a gente concorda, é que faz a beleza. Então tem que ter um pouco de negatividade. Em um mundo digital sem imperfeições, com apenas uma tela, sem passado, sem futuro, apenas pontualmente o agora, não há beleza. É tudo o mesmo, eu e os outros. Aqui o próximo livro de Byung-Chul Han, na lista aqui dele lá de leitura, entra em cena o Saving Beauty. Para mim, este livro tem a melhor tradução para o inglês e, portanto, é o mais forte dos 5 livros para ler. Salvando a beleza, né? Byung-Chul Han começa com uma exortação à arte de Jeff Koons, sobre quem também já escrevi antes, ele, o Crux. A arte de Jeff Koons e a estética moderna de grande parte da cultura moderna tem uma certa característica suave, diz o autor Han. Você teria que procurar aí Jeff Koons para saber, eu mais ou menos sei mal e porcamente. Jeff Koons escreve-se assim, J-E-F-F-K-O-O-N-S, Jeff Koons, tá? Dentro lá do livro do Han sai assim, porque hoje achamos que o suave é bonito. Além do efeito estético, ele reflete o imperativo social geral. Ele incorpora a sociedade da positividade de hoje. O que é suave não fere, nem oferece resistência. É macio, né? Ele está procurando por like, ele quer ser amado, ele quer ser querido, ele quer ser admitido, né? O objeto suave apaga o seu against, né? Qualquer forma de negatividade é removida. Aqui ele traz à tona os seus temas familiares. Hoje perdemos o negativo no lugar do positivo, devemos ser positivo todo o tempo, mas isso nos aprisiona em uma passividade banal e superficial.
Quando nós olhamos para uma obra de arte como a de Jeff Koons, a única resposta que podemos ter é: uau, que maravilha, né? Não há nada negativo para reagir contra. Nós perdemos, como ele disse lá, o against, né? Como resultado, perdemos a capacidade de fazer introspecções e perdemos aquela distância da contemplação. Já se fala, né, que quando você vai numa exposição de arte, principalmente quadro, você tem que tomar distância, né? Você tem uma visão de todo, para você fazer análise. De perto, você está analisando a textura da tinta ou da tela. Mas o distanciamento também existe na leitura, também existe na escultura. O distanciamento é sair para pensar assim, um pouco você mesmo. Nós perdemos isso, nós ficamos mais com a imagem. A estética do suave abole essa distância, quer dizer, você está sempre muito próximo e com capacidade pífia de análise. Essa ideia ressoa comigo em parte porque está presente nos tipos de mídia que nós vemos hoje. Instagram com suas imagens perfeitas, Apple com a sua publicidade de corte limpo ou televisão, com seus apresentadores de notícias carregados de maquiagem, de vestimentas, de posturas, de andares. De acordo com Han, toda a mídia digital tem essa qualidade suave. Ela transforma até a sua natureza em uma janela de si própria. Tudo se torna subjetivo, visto de nossa perspectiva da tela, criando um loop recursivo onde tudo o que realmente vemos é apenas nós próprios. O que mais vemos em nosso feed, no Instagram, além de um olhar recursivo sobre nós mesmos, nas palavras de Byung-Chul Han, é um espaço suave, não é mesmo? Um espaço suave do mesmo. Muito bem. Aqui está um lugar para recorrer a outro livro da coleção, Sociedade Transparente, ou The Transparent Society. Se você está fazendo sua própria jornada na filosofia de Byung-Chul Han, este livro é o mais curto dos 5 e, portanto, o mais rápido de ler. Na Sociedade de Transparência, ele está mostrando que nós somos ousados a ponto de nos devassarmos. Mas é porque nós estamos ali na busca da autoestima e nós precisamos de visibilidade. É o eu narcísico ali, né? Então, por isso que a sociedade é a sociedade da transparência. No entanto, ele fornece algumas imagens ousadas para reforçar os pontos centrais. Esta é uma parte essencial do motivo pelo qual esses livros são tão bons. A presença de metáforas essenciais e unificadoras. Aqui ele vai falar da parte central dessas metáforas, mas é como eu disse para vocês, a linguagem do Byung-Chul Han ela é mais metafórico-artística, né? Ela tem mais dos dons artísticos da fala do que propriamente dos dons dos jargões e dos termos específicos da filosofia. Talvez por isso seja fácil de entender. Não sei se é tão fácil assim não. Hoje o globo inteiro está se desenvolvendo em um panóptico. Panóptico é aquele negócio que fica no centro e que observa 360 graus. Não há espaço externo. O panóptico está se tornando total. Nenhum muro separa o interior do exterior. O Google e as redes sociais que se apresentam como espaço de liberdade estão assumindo formas panópticas, porque eles sabem tudo da sua vida, eles têm histórico da sua vida, eles sabem até o que você está comprando de remédio, para onde você está viajando e com quem você está viajando. Tá? Hoje a vigilância não está ocorrendo como um ataque à liberdade, como normalmente se supõe. Em vez disso, as pessoas é que se rendem e que dão seus dados voluntariamente para o olhar do panóptico. Elas colaboram deliberadamente ao desnudarem-se e se exibirem. O prisioneiro do panóptico digital é um perpetrador e uma vítima do mesmo. Aqui reside a dialética da liberdade. A liberdade acaba sendo uma forma de controle. Muito bem. Esta é outra maneira de reforçar o argumento anterior de realização sujeito, ou de sujeito realizador. Em uma sociedade de realização, nós acabamos exibindo vários aspectos de nós mesmos, a ponto de cada sujeito também ser seu próprio objeto de propaganda. Nós nos tornamos nossas próprias mercadorias, enquanto ao mesmo tempo nos vendemos como nossos próprios empreendedores.
O que se perde nisso, novamente, é a forma de negatividade. A negatividade inerente ao não saber algo sobre outra pessoa, claro. Você não tem que saber tudo da vida dos outros. Se a transparência constrói nossa sociedade positiva, então o que perdemos é a negatividade ser cego. Isso é algo que não percebemos que temos ou precisamos para esse assunto. Mas é importante perceber, como diz Rand, que os humanos não são transparentes nem para eles mesmos. Nós não somos transparentes para nós mesmos. Nosso subconsciente esconde uma verdadeira natureza. E então o imperativo de ser transparente parece condenado ou autodestrutivo desde o início. Ele faz um ponto interessante aqui sobre a transparência da política, indo contra o tema comum da transparência completa do governo, que o governo não é transparente, né? Rand diz que pode, de fato, ser aceitável para nós saber menos para permitir uma tomada de decisão estratégica de longo prazo. Um governo que é transparente o tempo todo não correria riscos nem contemplaria decisões difíceis, porque ele é transparente o tempo todo. Então, para nós seria ideal que nós não fôssemos transparentes o tempo todo, porque dá lugar à negatividade, né? Vamos lá. Eu acho que para a maioria dos ocidentais este é um argumento muito mais difícil de aceitar. Pode até ser verdade que o governo funcionaria melhor com menos transparência, mas o custo pode não ser justificado, porque você estaria sendo controlado por terceiros. Um governo eficiente que toma decisões de longo prazo contra os interesses do povo, escondendo-se atrás de uma falsa transparência, ainda é um governo ruim. Claro, ele teria a imagem de bom governo. Byung-Chul Han tropeça na parte talvez mais difícil de escrever livros de tão curta expressão, a complexidade. Mas aí ele está levando em consideração que você está lendo mais de um livro dele complementando as ideias. Eu senti isso aí, ao ler de um para o outro, você transita com as mesmas ideias, elas vão permeando e vão se ampliando. Um argumento mais matizado pode fornecer exceções para normas democráticas. Pode-se argumentar também que a privacidade do governo é menos importante que a privacidade de seus cidadãos. Isso é verdade. Certamente isso tem um apelo instintivo que o inverso não tem. Mas, se essa é uma fraqueza do trabalho de Rand, também é sua força central. Nas longas diatribes da escrita acadêmica, há muito pouco espaço para metáforas visuais impressionantes, afirmações ousadas ou declarações abrangentes sobre tendências. Como resultado, é raro encontrar um escritor como Byung-Chul Han que realmente faz você pensar sobre tanto do mundo ao mesmo tempo, tantas ideias ao mesmo tempo, ou oferece uma perspectiva mais inovadora, algo que veio como se fosse do nada. E não é verdade. Ele veio fazendo análise, ele veio praticando a negatividade, ele veio parando as coisas e falando, peraí, deixa eu pensar nisso que você está me propondo. A falha de sua escrita também é a sua força central. A simplicidade, isso aqui é a visão do Josué, porque o Josué é filósofo, tá? Mas eu não sei se a gente tem que falar sempre as coisas dentro de uma teoria, de uma maneira técnica. Quando o Byung-Chul Han cita outros autores, outros filósofos, ele não usa as linguagens filosóficas, ou quando usa, as traduz com as suas metáforas. Tá? Então, ele diz que é uma falha. Eu não concordo, mas eu e ele podemos pensar diferente, né? Ele fala da complexidade do mundo, mas eu acho que o Byung-Chul Han navega nessa complexidade. O último livro da leitura é Bom Entretenimento, né? Good Entertainment. Eu guardei esse aí eu não li. Eu guardei esse para o final, em parte porque achei o mais difícil de entender de todos os 5. Passando para um amigo, acredito que Byung-Chul Han está aqui chamando a atenção para o fato de que não há tanta diferença entre a alta e a baixa cultura como podemos presumir a princípio. Ele também está sugerindo que a paixão tem sido usada para mascarar nosso verdadeiro desejo, que é brincadeira, ou seja, nós queremos brincar. Na cultura ocidental, temos uma visão de artista faminto, como alguém que sofre em nome do resto de nós para criar uma obra de arte incrível. Em contraste, nós temos essa imagem hedonista, alguém que se envolve em atividades prazerosas para seu próprio benefício, ou seja, que é alguém que vive o tempo todo como se fosse viciado em prazer, o hedonista. Na visão de Rand, há muito pouca diferença entre esses dois, o artista faminto e o hedonista.
O artista faminto, longe de não ter nenhuma recompensa por seu trabalho, está experimentando uma recompensa simplesmente na negatividade da coisa com a qual está perseguindo. Ele se concentra na imagem do escritor Kafka. E aí ele faz uma situação. Escrever é paixão. É uma tentativa contínua de resgate que se transforma em seu oposto. O escritor resgata a si mesmo através de sua queda, no sentido literal do termo. O resgate se mostra como uma fuga do mundo e da sua luz, e por sua vez leva à sufocação. O escritor cava nas profundezas, acreditando que resgatará algo enterrado, mas esse algo pode ser ele mesmo. Quer dizer, ele está no processo de autodescoberta. A recompensa para o escritor é, de certa forma, o sofrimento que ele voluntariamente enfrenta, mas também o conhecimento, né? Byung-Chul Han continua sugerindo que essa nossa sociedade de conquistas, que em nossa sociedade de conquistas estamos buscando a paixão à custa da diversão, que é onde nós estamos buscando entretenimento. Então, nós caímos no texto de ontem. Passamos a ver o trabalho e diversão como a mesma coisa. Muitas pessoas hoje em dia, dessas gerações atuais, que alguns chamam de geração Z, eles não conseguem trabalhar se não tiverem algum prazer naquilo que estiverem fazendo. Então, tem um caso, por exemplo, de uma pessoa que estava trabalhando, fazendo vídeos para mim, e um dia ele parou e falou assim: eu não estou gostando, eu não sinto prazer de fazer, exceto o seu. O meu ele gostava porque o meu falava de ideias diferentes, ele podia criar. Os outros ele tinha que seguir uma regra, uma norma e ser técnico na criação. Na criação ou na execução das manobras de editar imagens e buscar imagens e ficar correto de acordo com os textos pré-concebidos e tal. Não tinha liberdade. Então ele renunciou e foi trabalhar por si próprio. Mas ele é muito competente, ele fez projetos dele, vendeu os projetos dele e tal. Então eu estou falando isso aí para dizer o seguinte, que hoje em dia tem muito essa coisa, o camarada não quer trabalhar sem prazer. Eu acho até que as pessoas não estão erradas, não. O trabalho não deve ser sofrimento, mas às vezes inclui, né? Então, nós estamos passando a ver o trabalho e diversão como a mesma coisa. Mas isso que o Byung-Chul Han está falando não é exatamente isso que esse exemplo que eu dei, não, porque esse profissional que eu estou falando é um cara muito cabeça, um cara assim, bastante estudado, bastante profundo. Mas, de uma maneira geral, as pessoas são capazes de largar empregos, às vezes importantes, porque sentem algo de desprazer. Ou seja, ainda que tenha um prazer embutido, o desprazer que vem logo depois do horário, de você não poder tirar um fim de semana, de você não poder tirar umas férias, alguma coisa assim, faz com que eles percam. Eu não vou fazer juízo de valor, não, porque nós estamos falando exatamente da sociedade de negatividade e esses caras podem ter o germe dessa negatividade, né? Então, vamos deixar em aberto, vamos continuar lendo o texto. Nós passamos a ver o trabalho e a diversão como a mesma coisa, embora sejam mutuamente exclusivos. Normalmente, o trabalho e diversão são coisas mutuamente exclusivas. Nós é que gostaríamos que não fosse. Sua esperança é de que, de alguma forma, triunfemos sobre a era da paixão para trazer bom entretenimento, novamente, um tipo de diversão que não é centrada na produção. Quer dizer, quando você conseguiria realmente fazer um trabalho produtivo, um trabalho que você sentisse prazer, não que necessariamente divertisse, mas que te desse prazer por um construto, né? É difícil não ser afetado por esse argumento. No mundo em que estamos agora, onde tudo é centrado na produção, onde todos se sentem empreendedores de si próprios, até a arte parece sem paixão, como se estivéssemos fazendo algo só porque será uma conquista, Byung-Chul Han está aqui para questionar se devemos buscar a brincadeira por si só como algo fora da sociedade mercantilizada. Uma brincadeira onde não escrevemos um livro para vendê-lo ou pintamos uma obra de arte para vendê-la, mas fazemos algo apenas pela diversão do novo e restauramos nosso senso de bom entretenimento mais uma vez. Ler a filosofia de Byung-Chul Han me fez realmente confrontar minhas próprias suposições sobre onde estamos como sociedade. Há muito a perder em nossa busca por conquistas, produção e consumo constantes, e também há muito a ganhar surpreendentemente com os aspectos negativos da vida, onde nós somos parados para refletir. Se eu aprendi alguma coisa com o Byung-Chul Han, diz ele, o Kruk, é que não precisamos de perfeição, linhas suaves e filtros, para nos sentirmos completos.
Precisamos de autenticidade que vem do negativo, do imperfeito, do oculto, simplesmente do belo. Nós precisamos, inclusive, de contemplar o belo. Em vez de nos apaixonarmos por nós próprios, deveríamos nos apaixonar pelos outros, pelo mundo, não para vermos neles, ou nos vermos neles, não para mercantilizá-los, vendê-los, não para alcançar sua amizade, casamento ou amor, mas para apreciar o que os torna diferentes de outros, para contemplar. Em vez de pensar sobre o que podemos ou devemos fazer, o can, ou o outro lá, esqueci, devemos fazer o que podemos ou deveríamos tentar, deveríamos tentar nos desalojar dos imperativos, especialmente se eles nos levarem ao mesmo lugar. É preciso introspecção para ser autêntico, para se conectar ao mundo e para se conectar aos nossos próprios instintos fora dos imperativos sociais. Mas Rand reforça a ideia de que isso é essencial. Para sermos livres, nós precisamos de abrir mão da realização, do imperativo de sermos positivos todo o tempo. Precisamos ser apenas nós mesmos, com a mesma negatividade e imperfeições que vêm disso. Pareceria banal se não fosse tão difícil. Bom, todo mundo quer estar bem na fita, né? Olha bem, o texto dele foi um texto assim, de interpretação, né, da obra de Rand. E ele cita aqui um livro. Esse livro eu não li, o último aqui eu não li. Então, avançou um pouco sobre o meu conhecimento, mas eu acho que eu traduzi aí para vocês o que ele falou. O ponto central dessa obra aqui é o pulo da obra do modelo, do programa anterior, onde o meio é a mensagem e você tem uma sociedade que se trivializa, que era o medo do Neil Postman, né? Inclusive fazendo citação do Aldous Huxley, que era aquela sociedade onde o indivíduo tomava até uma droga estatal lá para você sentir prazer e querer se relacionar sexualmente, você ficava o tempo todo em gozo e tal. Então e aceitava tudo, a sociedade dizia sim para tudo, não discutia nada, diferente da sociedade do George Orwell, que era a sociedade lá do Big Brother, né? Em que sociedade totalmente controlada, né? O 1984, que era uma sociedade toda controlada e hierarquizada, e a você era sugerido se manter na sua casta, na sua posição, gostar do que você está fazendo e prosseguir e tudo. E era uma sociedade que observava os seus pensamentos, que tomava conta. Então, uma sociedade presa ou uma sociedade trivial sem ser fluida, porque ela virou uma pasta, né? É o que nós estamos vivendo aqui agora. Então, do telégrafo para o jornal, da tipografia para o telégrafo, com o adjunto das imagens, com a sonorização das rádios, os programas radiofônicos, a TV, imagem e som, e todas as mídias juntas, e agora a internet, nós vivemos uma sociedade propositiva. Uma sociedade que está ideologicamente nos conduzindo com memes e colocando ideias para nós. Então essa foi a evolução do programa de ontem. Espero que você tenha gostado e vou terminar porque já ficou longo também esse programa. Muito obrigado, até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.